Hoje eu queria fazer alguns comentários a respeito de um assunto cujo título é esse: Perplexidade, Intimidade, Encontro. O diálogo como um modo de presença. Algumas considerações podem nos levar a viver momentos de sensatez. 2 pontos. O ser humano é essencialmente abertura, disponibilidade, acolhimento para o que lhe vem ao encontro, e o ato mesmo de acolher não só sustenta o que virá a brotar, mas constitui o humano como um modo peculiar de receber e viver, como um modo próprio de estar presente, aberto no mundo com os outros. Essas considerações, muito concisas, independentemente da limpidez conceitual de que elas sejam portadoras, são de uma camada constituída, pronta, resultada do existir e da reflexão. Elas não permitem que apareçam as entranhas, o frenético, desesperado do instante. Aqui agora são palavras que sugerem, demandam instante, indicam uma certa configuração tempo-espaço. Estamos no tempo. Há um ser estar tempo que é o de permanecer no mesmo, na reiteração de um estar sendo familiarmente, em que estou protegido, porque minha relação com é de repetindo, confirmar, infirmar um já sido. Alimentação, preservação, manutenção de um modo de ser idêntico ao já sido. Não é fácil, apesar de à primeira vista poder parecer ser, viver o mesmo, o sempre. A cada momento, a cada instante, a cada oportunidade, sou chamado e não consigo deixar de perceber, de ser sacudido, mesmo levemente, pelo chamado do aqui agora, portanto, do nunca antes. No entanto, isto é, na maior parte das vezes, decido como um corpo único, na leveza da carne e no maciço do pensar e sentir. Antes de mais nada, decido ser repercussão concordante, repercussão guiada pelo coração, submetido ao frio da solidão, e então repeço, repito, reitero, como se fosse natural, o gesto familiar. Como se o familiar fosse o único a oferecer consistência, massa aos momentos. Este é o instante, o tempo de todos, que mantém todos no mesmo lugar, que pretende, isto é, que tende, que se inclina previamente para o já instalado, instaurado, mas que precisa ser repetido para permanecer, ser o mesmo. É o tempo do calendário, em que o diferente é tão somente uma diferença de posição na homogeneidade do sempre, do mesmo.
Se prestarmos atenção ao modo como se dá a manutenção, perceberemos que, ao contrário do que a primeira conclusão parece se mostrar, a manutenção, exige um atento esforço para garantir, para alcançar, para realizar o mesmo. Coisa estranha. O que parecia ser uma variação dentro de um fenômeno estudado pela física, os movimentos inerciais, isto é, seja você humano de um modo que, permanecendo assim, haverá a continuidade eterna do movimento iniciado, do modo de ser conquistado. O que parecia, dizia eu, ser um exemplo de fenômeno físico, se mostra como um fenômeno cuja essência de ser é, para estar assustadoramente evidenciando a mudança, a transformação, o diferente. Percebo que faço um esforço, como ser humano que sou, para manter, encontrar, num aqui e agora, o conhecido, o que faz espantar, expulsar o sentimento de angústia que me ronda permanentemente, para assim viver a incorporação do possivelmente estranho e novo no familiar e conhecido. Mas se isto é um esforço e não consigo, aqui e agora, deixar de percebê-lo, é porque, se não vivo um esforço, a mudança se faz presente. Estarei eu condenado a viver ou a angústia de permanecer vigilante para permanecer sendo o mesmo, ou a angústia de, me deixando ser nos instantes, ser como uma folha ao sabor dos ventos, ser eu mesmo num modo próprio de ser? No plano propriamente existencial, as coisas não se dão deste modo. É verdade que em algumas circunstâncias podemos viver tal como uma folha ao vento, ou como um ser humano que vive o aquecimento e o conforto de ser e estar no literalmente conhecido e familiar. A condição de ser e estar sendo do ser humano é o de existir e permanentemente ligado ao existir, o de ser mortal, o de viver sempre sua mortalidade. Esta conexão íntima e originária do existir e da mortalidade não é uma fatalidade com que o homem precisa lidar desde que está aí, isto é, sendo no mundo sua mortalidade. E somente ela, aliás, é por esta condição de mortalidade que seu existir, seu ser aberto para acolher, não é ao acaso errático, ao sabor dos instantes que se impõem a ele e o encaminham perambulante pelo mundo. A mortalidade oferece, ela é a única que oferece a cada um de nós o discernimento e a urgência dos modos de existir, das escolhas, dos acolhimentos e rejeições que vão se constituir no caminho, na caminhada, não mais perambulante, mas firme e livre para viver o que diz respeito a cada um. Portanto, viver o aqui e agora, o instante, no próprio do tempo que é transformação, é poder viver o oportuno, que,
por tudo que cada um de nós viveu até agora, se apresenta vivencialmente como caminho para me levar a uma nova possibilidade de ser. Esta é a situação existencial da terapia, isto é, do encontro de duas ou mais pessoas que se apresentam inicialmente dispostas, ou melhor, inicialmente postas a viver esse acontecimento assustador, serenador, agressivo, carinhoso, mas sempre pleno de perplexidade, da transformação. Da transformação que está presente, fazendo parte previamente do encontro de pessoas, umas com outras, e que na terapia, cada qual a seu modo, pretende se apropriar sistematicamente desta destruição-construção de si mesmos. Todos, terapeutas e clientes, analistas e analisandos, serão protagonistas dos possíveis instantes fecundos. Esses encontros de antemão sabidos, sentidos, imaginados como ameaçadores talvez, intimidadores também, fascinantes e convidativos, todos, sem exceção, são oferecedores de perplexidade. Perplexidade não pela bizarrice, mas pela originalidade de ser de cada um, pelo encaminhamento que cada pessoa faz de si mesma, enquanto modo de presença no mundo, a partir da maior parte das vezes de acontecimentos que não são estranhos às outras pessoas. Por quê? Para realizar o que esta pessoa é, enquanto ela mesma, o esforço de se encaminhar, de construir este seu caminho para levá-la ao seu lugar de habitação próprio.